Nosso cafezinho do Tribuna Amanhã, estou muito bem acompanhada com a doutora Renata Avanza, endocrinologista especialista no assunto. Bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Bruna. Bom dia. Bom dia para você. Olha, às vezes quem está assistindo a gente em casa, doutora Renata, nem sabe que tem diabetes. Então, já vamos começar alertando para quem tem em casa. De repente, a pessoa sente uma tontura, uma visão embaçada, né? Perde ali os sentidos às vezes. O que chama a atenção na diabetes? O que a gente pode chamar a atenção de sintoma para quem está em casa para ligar o alerta? Geralmente os sintomas mais comuns são boca seca, emagrecimento, fome, aumenta a quantidade de xixi, né? Então a pessoa fica com muita sede, muita fome e fazendo muito xixi. Geralmente esses são os sinais mais clássicos do início do diabetes. E aí, se a pessoa se identificou com isso que a senhora falou agora, o que ela tem que fazer? Que médico que ela tem que procurar? E rápido, né? Não perde tempo, não. Ela tem que procurar o clínico, né, para fazer os exames de rotina e aí, naturalmente, vão ser solicitados exames que possam descartar ou confirmar a possibilidade do diagnóstico. Agora, doutora, ali no caso do Wanderson, ele faz o acompanhamento da doença já há 6 anos. Ele disse que ele nunca tinha tido uma crise tão forte. O que pode causar um pico de hipoglicemia, assim? Então, no caso dele ali, a gente vê que o tratamento dele é com insulina, né? Então, o uso da insulina é um alerta que pode gerar hipoglicemia, que é a queda acentuada da glicose. A hipoglicemia, ela tem níveis, tá? E ali você observa que ele comenta que ele teve um mal-estar e que ele não valorizou esse mal-estar. Isso, ele se sentiu mal e falou, vai passar, né? Vou continuar aqui trabalhando. Ele não associou. Nesses casos, o que a gente orienta? Sentiu mal e não tem como verificar a glicose naquele momento, o ideal é que ele consuma algum alimento que possa subir a glicose, porque ela subir demais não vai trazer agudamente nenhum problema naquele momento. Então, é melhor que ele coma e ela suba do que permitir que ela caia e possa acontecer, né, casos como que aconteceu com o dele. Normalmente tem que ser uma coisa doce, então essas pessoas têm sempre que estar com um docinho na bolsa. Sempre, mas não é qualquer doce, tá, Bruna? A gente orienta que nesses casos ande com sachêzinho de açúcar na bolsa, sachêzinho de mel, tá? Pode ser, por exemplo, um refrigerante não dietético, que sobe muito a glicose, balinhas mastigáveis também, tá? 2 a 3 balinhas, e aí provavelmente a gente vai ter a correção dessa hipoglicemia. Não deve chocolate, tá? Biscoito recheado, outros alimentos que possam ter, por exemplo, leite, gordura associada ao alimento, como é o caso do chocolate, de biscoitos, não vai ter a correção rápida dessa glicose. Então, tem que ser esses alimentos que eu comentei, que tem a capacidade de subir mais rápido a glicose. Agora, tem diabetes tipo 1 e tipo 2, né, doutora? Vamos explicar para quem está em casa a diferença entre uma e outra. Isso. Na verdade, a gente tem vários tipos de diabetes, né? Os mais clássicos aí seriam o 1 e o 2. Aparentemente, o que esse rapaz tem seria um diabetes que a gente chama de LADA, que é o tipo 1 que acontece no adulto, um pouco mais tardiamente. E esse diabetes a gente trata essencialmente com a insulina. Esse é o tipo de diabetes que tem um risco maior de hipoglicemia no tratamento, tá? O diabetes tipo 2, geralmente vai ser aquele paciente que a gente vai tratar com comprimidos. E aí, especialmente nas fases iniciais, o risco de hipoglicemia não é tão grande assim. Perfeito. Já chegaram perguntas, participações dos amigos do Tribuna Amanhã, que estão sempre ligadinhos? Renato Gonçalves, de Campo Grande, Cariacica, quer saber o seguinte: a hipoglicemia pode ser prevenida? Você estava comentando agora justamente aí dessa questão da medicação, também da alimentação, né? Mas como é que a gente pode prevenir, então, para não ter um pico, ser pego de surpresa, assim? Então, pode e deve. Inclusive, o bom tratamento, ele inclui evitar as hipoglicemias, né? Então, o que a gente orienta ao paciente? A alimentação, ela não deve ser baseada em alimentos que subam muito rápido a glicose e
desçam muito rápido também. Por exemplo, um suco, uma fruta, esse alimento ele não vai conseguir manter a glicose constante por muito tempo. Então, toda a refeição do paciente com diabetes, né, especialmente que faz uso da insulina, tem que conter alimentos como proteína. Então, no café da manhã, por exemplo, ovo, né, ou gordura como um iogurte, uma fruta como o abacate, que é uma fruta rica em gordura. São alimentos que precisam estar nas refeições para que evite que a glicose caia demais. Além disso, a gente orienta sempre que esses pacientes não fiquem muitas horas em jejum. Né? Não pode ficar muito tempo sem comer, né? Não pode ficar muito tempo, porque senão a glicose realmente vai cair. E qualquer sinal diferente, qualquer sintoma que o paciente tenha, se ele não tiver acesso à medida da glicose, que seria fazer o testezinho do dedo, a princípio, né? Ele consome ali um sachê de açúcar, uma água com açúcar, um melzinho, para poder subir rapidamente a glicose. Doutora Renata, Maria Aparecida, ela é de São Benedito, Vitória, ela quer saber se a diabetes pode ser uma doença hereditária. Pode sim, especialmente o diabetes do tipo 2, né, que é o diabetes que acontece mais no adulto. O diabetes do tipo 2, ele tem uma história familiar bem importante, então geralmente aquela família que vários componentes da família têm diabetes do tipo 2. Porém, o diabetes do tipo 2 é evitável. E aí é que é mais interessante, apesar da história familiar, não é uma sentença, né? Não significa que o diagnóstico será para todos, porque o diabetes do tipo 2, ele depende do estilo de vida. Então, uma boa alimentação, controle do peso, exercício físico, um estilo de vida saudável pode evitar, apesar da história familiar. Perfeito, doutora. A gente vai conhecer agora a história de outro amigo do Tribuna Amanhã. Em alguns casos, é mais difícil ter o controle da doença, principalmente quando a pessoa descobre tardiamente. E a gente vai conhecer agora a história do Genivaldo. Ele ficou internado em 2020, não tinha ideia por que ele estava passando mal. E no fim das contas, o Genivaldo ele precisou amputar a perna em função da diabetes. E o Genivaldo falou com a gente, mandou um vídeo pra gente. Diz aí, Genivaldo, conta sua história pra gente. Pela minha glicemia não estar controlada, eu passei por um aperto, um grande susto, entre os meses de novembro e dezembro de 2020, né? Onde eu tive uma internação meio que urgente e tive que fazer uma amputação transtibial na perna esquerda, devido às complicações que eu tive com a diabetes. Foi um momento um tanto quanto assustador, mas superado com bastante tranquilidade, com muita fé. Bem, a diabetes, hoje ela afeta a minha vida porque eu tive que escolher entre viver ou morrer. Então, você tem que respeitar os seus limites. Você não pode comer qualquer coisa, você não pode beber qualquer coisa. Você tem um limite. Acho que o depoimento do Genivaldo transmite muito bem. Às vezes a pessoa até sabe que tem diabetes, não leva tão a sério a importância de fazer o controle, principalmente da alimentação, né, doutora Renata? E isso é bem comum, né? Provavelmente aí a gente está falando de um diabetes do tipo 2, no caso dele. E aí é que está a importância, né, Bruna, da gente fazer sempre os exames de rotina, ver acompanhando essa questão da glicose, especialmente quem tem ali aquela história familiar, né? Porque o que a gente sabe hoje? Que um tratamento intenso, desde o início do diagnóstico, ele muda completamente essa história, né? Então, é o que eu costumo dizer para os pacientes. Eu costumo dizer, eu dou tiro de canhão ali no começo, porque isso faz muita diferença. E quando o paciente adere a um estilo de vida saudável, a gente tem uma chance enorme de evitar todas as complicações da doença. Que é uma consequência que vai deixar sequela para o resto da vida do Exatamente. Genivaldo, né? Olha, chegou uma pergunta bacana aqui para a gente começar encerrando, do Kleber. Ele é de Barra do Jucu, Vila Velha. Doutor, o que a gente deve fazer quando uma pessoa estiver tendo uma crise, por exemplo, de hipoglicemia na nossa frente? Assusta, né? A pessoa fica ali sem os sentidos, desmaiando. Qual que é a orientação para quem está perto? Tá, então assim,
Existem 3 níveis de hipoglicemia. O nível 3, que seria esse caso aí, que seria o mais severo, que é quando o paciente não consegue se ajudar, né? Ele mesmo não consegue ingerir um alimento para melhorar. Nesses casos, quem estiver perto, o ideal é que leve realmente para um serviço de saúde, porque esse é o paciente que vai necessitar de intervenção médica, tá? Mas uma coisa que pode ser feita, por exemplo, se tiver acesso ao açúcar, tá? Com cuidado, pode ser colocado uma colherzinha de açúcar encostando na bochecha do paciente, tá? E aí com essa parte da mucosa ali, para o açúcar ir sendo absorvido. Não é colocar de qualquer jeito. Não é colocar de qualquer jeito, até pelo risco de engasgo, tá? Então, se tiver alguém com essa capacidade de ajudar, senão o ideal é realmente levar a um serviço médico, porque esse paciente vai necessitar de intervenção. Perfeito. Alexandra Passos quer saber qual momento eu devo procurar um médico, doutora? No caso do diagnóstico, isso, imagino, às vezes a né? pessoa está em casa, se identificou com algum desses sintomas, também não sabe que tem. Qual que é a hora certa da gente procurar um médico? Na verdade, assim, o ideal é que o paciente faça exame de rotina uma vez por ano, né? Porque o diabetes é uma doença silenciosa, não tem sintomas. Aqueles sintomas que eu comentei, eles aparecem quando o diabetes já está presente ali, na verdade, e descompensado, né, com níveis já mais altos. Então, nas fases iniciais e até ali no pré-diabetes, que são níveis mais baixos de glicose e realmente é assintomático, não tem sintoma, né, nenhum sinal. Então, o ideal é fazer os exames de rotina para que o diagnóstico seja o mais precoce possível, porque quanto antes da intervenção, melhor, né, o futuro aí desse paciente. Para as crianças, a mesma coisa, doutora? Para as crianças, o caso das crianças, há algum tempo atrás a gente tinha basicamente o diabetes tipo 1, que é esse diabetes que não tem relação com o estilo de vida, tá? Hoje não. Hoje, pelo tipo de alimentação, obesidade infantil, a gente já tem, infelizmente, diabetes do tipo 2 diagnosticado em criança e adolescente, tá? Então, sim, os sintomas são os mesmos para criança. Então, é importante estar atento àqueles sintomas que eu citei inicialmente, procurar, né, o pediatra para fazer os exames, mas também, conforme a orientação da pediatria, fazer os exames de rotina nessas crianças. Perfeito. A alimentação saudável, o estilo de vida já ajuda mais demais. Importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre isso, a alimentação saudável. Doutora Renata Vanza, endocrinologista, obrigada. Foi ótimo, uma aula aqui com a doutora Renata, né, Eu que gente? agradeço, Bruno, Obrigada. o convite. Até a Obrigada, próxima. bom dia para todos. Bom Até a dia. próxima.